Cadê a galera? A galera tá sumida hoje. Todo mundo sem internet. Ótimo. Pessoal, todo mundo descansou, né? Tá todo mundo tranquilo agora, light. A gente vai continuar falando, pessoal, sobre as ferramentas que a gente está trabalhando, certo? Então, logo atrás aí a gente falou sobre os nossos indicadores, né? Que esses indicadores são muito importantes na nossa área de gestão de manutenção. E esses gestores vêm para nos auxiliar no nosso dia a dia. Então, a gente mostrou lá, né? A gente tinha um MTBF, a gente tinha um MTDR, a gente tinha o backlog, certo? A gente tinha também as ferramentas para a gente calcular a disponibilidade física dos equipamentos. O que é a disponibilidade física? Aí a gente volta lá na nossa NBR 5462 e lembra que disponibilidade é a capacidade, as condições de equipamento para realizar funções específicas em dado instante ou em período de tempo determinado. Então, a gente precisa estar no nosso dia a dia vendo qual que está sendo a disponibilidade do nosso equipamento. Essa disponibilidade ela vai ser dada em percentual. Tem mais algum aqui, né? Mais alguns termos que a gente acabou vendo, né? A disponibilidade física, então a gente tinha disponibilidade física. Como que a gente calculava a disponibilidade física? A gente precisava, então, procurar qual está sendo a quantidade de horas produtivas que a gente tem no nosso processo, dividido pelas horas operacionais, mais aquelas horas ali de paradas que a gente tinha. Qual que seria a quantidade de horas produtivas que eu poderia estar fazendo, né? E qual que está sendo a quantidade de horas operacional, de operação, mais a quantidade de horas paradas. Então, a gente conseguiria calcular todo o nosso valor de disponibilidade física. Outro indicador que a gente tinha era o backlog, né? Lembra do backlog? Backlog seria aquela quantidade, aquele termo que a gente está usando para indicar a quantidade de horas e recursos destinada a atender uma lista de pendências na atividade de manutenção. Então, para eu saber se tem um empregado, vamos pensar lá, um homem que está fazendo uma atividade, certo? Essa quantidade de horas homens que eu tenho disponível para realizar uma atividade, certo? E eu tenho a quantidade a quantidade de hora necessária para a gente fazer uma atividade. Por exemplo, vamos pensar, eu tenho um equipamento, eu tenho 20 equipamentos hoje e eu precisava de pelo menos 160 horas homens para realizar esse equipamento. Então, a gente viria lá, cada homem a gente conseguiria trabalhar com 8 horas, certo? Então, a gente tem 160 horas. Qual que seria a quantidade total de horas disponíveis que eu tenho? 160. Eu tenho 20 equipamentos, cada equipamento ele precisa de 2 horas para arrumar cada um. 20, 40 dividido por 160, então, né? A gente chegaria no valor de 40 dividido por 160 de 25%. Então, com o backlog, a gente indicaria se a gente está precisando de mão de obra ou se esse local está faltando mão de obra, ou seja, seria essa relação entre a quantidade de horas que você precisa, quantidade de homens que você precisa, homens-horas, né? Que seria a disponibilidade de mão de obra, qual está sendo a quantidade de homem-hora que você precisa e a quantidade de homens-horas que você tem lá no seu projeto, certo? E essas ferramentas, pessoal, elas vêm para nos ajudar, certo? No nosso processo para realizar, né, o nosso planejamento dentro do controle, planejamento e controle da manutenção. Com todos esses valores, a gente conseguiria, então, montar o nosso histórico de produção, conseguiria entregar para a nossa supervisão qual que está sendo os custos da nossa manutenção. Lembra que um dos custos da nossa manutenção está aqui, então, na quantidade de homens que a gente está precisando, na quantidade de homens efetivos que a gente possui.
Isso aqui é importante, pessoal, né? Justamente esse ponto aqui do backlog, do MTBF. São 3 ferramentas que vocês vão ver que vão ser mais utilizadas, tá? Dentro do nosso setor de manutenção. Porque com essas 3 ferramentas, eu consigo prever, por exemplo, qual que está sendo poderia dizer, a frequência, qual que está sendo a frequência de quebra de nossos equipamentos. Então, eu também conseguiria chegar num ponto aqui que a gente conseguiria mostrar para a nossa supervisão, para nossos superiores, qual que está sendo o nosso custo da manutenção, o custo da gente ter aquela quantidade de homens parados dentro do nosso setor, certo? Conseguiria, então, deixar em números, certo? A gente vai chegar no termo agora, deixar em números, quer dizer que agora a gente precisa estar criando as nossas planilhas, beleza? Então, só para a gente dar mais uma revisão aqui lá nos nossos termos de MTBF e MTTR, o MTBF seria o tempo médio entre falhas. Então, com o tempo médio entre falhas, pessoal, a gente vai conseguir prever, né, basicamente, quando é que ocorrerá a próxima falha, quando que está ocorrendo o próximo problema lá no nosso processo. O equipamento ali, ele tem uma vida útil média, né? Média, ele tem uma vida útil aqui dessa peça. Ela vai quebrar daqui 200 horas, certo? E com a vida, vamos pensar no equipamento agora por completo. A gente acaba criando aqui uma média, certo? Então, que a gente está falando de uma média aritmética dos nossos, da somatória aqui, dos nossos valores, dos nossos históricos. Lembra, então, a importância da gente ter anotado tudo que está acontecendo com o equipamento em questão, certo? Então, a gente vê lá a questão do nosso empregado, do nosso mantenedor, né? O cara lá da manutenção, seja um mecânico ou seja um eletricista, ele está sempre anotando, né? Lá nas fichas de controle. Em alguns locais hoje já se trabalha com tablet, né? Mas sempre está anotando qual que foi a hora de trabalho que ele iniciou, qual que foi a hora de trabalho, né? Quanto tempo de trabalho que ele gastou para executar aquela tarefa em questão, certo? Bom, então isso seria o nosso tempo médio entre as falhas. E o nosso tempo médio de reparo, olha aqui, falei para vocês que a gente precisa anotar o início e o fim da nosso. Bom, o MTBF, então, Mean Time Between Failures, seria que nosso tempo médio entre falhas, MTBF. Como que a gente calcula essa média, pessoal? É a soma das horas em bom funcionamento dividido pelo número de paradas para manutenção corretiva. Pessoal, aqui a gente tem essa manutenção corretiva, mas ela vai basear só em cima da nossa manutenção corretiva? Não. Existem momentos que esse tempo médio entre falhas, a gente precisa colocar em todos os sentidos. Vamos pensar na preventiva. A preventiva sabe que daqui tantas horas uma peça ela vai entrar em modo, né? Ela pode entrar em modo de falha. Então, eu te deixado aqui esse termo como modo de manutenção corretiva, mas aqui a gente vai deixar ele, tá? No geral, tá, pessoal? Vamos considerar esse aqui como manutenção, beleza? Vamos deixar isso aqui como manutenção em geral, que no nosso caso vai ser aquele tempo, então, né? A soma das horas que você tem em ótimo funcionamento, dividido pelo número de paradas para manutenção, beleza? Então, para a nossa manutenção, beleza?
Isso não importa se a gente vai colocar corretivo aqui agora, não importa se a gente vai colocar preventivo, não importa se a gente vai colocar a nossa preditiva, beleza? E a gente tem um exemplozinho aqui, deixa eu... Produção do slide, modo de leitura. A gente tem um pequeno exemplo aqui, por exemplo, se durante um ano um equipamento teve 4 panes, ele operou, né, entre essas panes, até chegar a primeira pane, ele tinha operado 290 horas. Até chegar a segunda pane, ele operou 500 horas. Até chegar a terceira pane, ele operou mais 4.000 horas, e depois até a quarta pane, ele operou mais 1.400 horas. Beleza, daria para a gente calcular o tempo médio entre essas falhas, então? Dá. Então, a gente está vendo aqui, qual que está sendo a somatória do nosso tempo? 290, 500, mais 4.000, mais 1.400, que daria 5.500, 5.400, 5.900, 6.190. 6.190, é isso mesmo, né? 290 mais 500, mais 4.000. Gente, aqui tá simples, né? 1.400, 6.190, é isso mesmo. Dividido por 4, então tá dando 1.547,5 horas, ou seja, 1.547 horas e 30 minutos, beleza? Mas vamos pensar aqui na seguinte situação. Uma situação que vai ser comum a gente ver lá na nossa área de processo. Deixa eu só trocar aqui a nossa apresentação. Para a apresentação. Pessoal, como está a chuvinha ainda, gostosa ou não? Está péssima. Essa é a Bruna. Pesadinha, Eu acho que a Bruna já nem tá. Eu acho que ela estava lavando roupa. Lavando roupa? Não, estava limpando casa. Acaba sujando tudo de novo. Né? Isso. Dessa forma tá bom. Então, pessoal, eu tenho aqui nossa planilha. Não é essa, a outra. Beleza? Que ela vai ser para vocês. Então, olha aqui para vocês verem. A gente está aqui com um relatório, tá? De 5 equipamentos aqui em questão. Beleza? Eu tenho equipamento 1, que ele é uma célula de flotação, certo? E a gente tem ali que o tempo de funcionamento diário, ele funciona 24 horas por dia, certo? E ele trabalha 360 dias por ano. Christian, e aqueles outros 5 dias? Aqueles outros 5 dias, eu não deixei ele especificado aqui, mas ele está passando pelaquela parada, né? Parada geral para manutenção, certo? Ele está lá e os outros 5 dias vai ser só para fazer o reparo ou, quem sabe, uma troca desse equipamento. Bom, aí está pedindo para a gente vai estar calculando aqui agora o tempo médio entre as nossas falhas, beleza? Qual que está sendo o tempo médio entre falhas? Então, eu precisaria calcular todos os tempos que a gente tem de falhas, certo? E dividir pela quantidade de falhas. É simples isso, não é? Simplesinho. Deixa eu só aumentar isso aqui para a gente diminuir ainda mais essas nossas colunas, porque a gente vai precisar desses valores. Gente, por quê? Era, né? Faz parte. Então, pessoal, aqui a gente tem os nossos valores. Certo? Tem toda a quantidade de falha que a gente está tendo aqui lá no nosso processo. Certo? Eu preciso fazer, então, o nosso MTBF
da nossa célula de flotação, beleza? Eu vou ter que fechar essa planilha, certo? Circulares em forma, ok. A planilha está travando, será por quê, né? Então, vamos lá. Eu preciso somar todas as paradas que a gente tem. Pessoal, inclusive aqui, né? Vamos deixar aqui o MTBF, tá bom? MTBF. Inclusive, a gente vai estar calculando a nossa preditiva. A gente vai colocar o nosso MTBF aqui na nossa preditiva. Por quê, pessoal? Na nossa preditiva. Porque eu estou tendo perda de tempo também, né? Estou tendo perda de tempo aqui nessa área com essa questão de ter que parar o nosso equipamento para atender, né, o pessoal da preditiva aí. Como que eu calculo o MTBF, então? Eu preciso somar todos os valores, os tempos de paradas que a gente possui. Então, eu preciso somar. Pessoal, essa planilha eu preciso deixar para vocês, né? Pessoal, daria para a gente fazer isso de maneira mais fácil? Daria. Eu poderia ter organizado a planilha aqui de uma forma mais organizada, certo? Então, essa característica de a forma que a gente vai expor nossos dados, e isso vai facilitar muito para o caso de vocês lá no setor, tá? Eu vou estar utilizando só planilhas. Na maioria dos casos, pessoal, vocês vão ser operadores de planilhas, beleza? Não tem como a gente trabalhar dentro de uma área de planejamento se eu não conhecer de computador, não, tá? Não tem como a gente trabalhar na área do PCM, sendo que vocês não vão ter contato com máquina e computador. Vocês, por exemplo, estão sendo treinados, né? Estão desenvolvendo o conhecimento de vocês para que vocês sejam planejadores, planejador mecânico. Um planejador mecânico que não sabe mexer no computador não é um planejador mecânico. Ou seja, provavelmente ele vai ser jogado para outra área, certo? Geralmente essas áreas, né, se eu sou contratado para uma atividade de planejador e eu não executo minha atividade, corro o risco de demissão, não é isso? Então, pessoal, olha aqui, eu tenho 10.174 horas só nessas falhas aqui, pessoal. Só nessas falhas. Isso aqui foi durante um tempo, né? Poderia ter sido durante um tempo. Que tempo foi esse? Foi durante um ano? Aqui não especificou, certo? Mas se tem 10.000 horas, a gente já entende que foi bem mais do que um ano, certo? Então, eu poderia estar somando aqui só para vocês verem. Se eu somo o tempo de parada 1, mais a hora, mais o tempo de parada 2, mais a hora de reparo 2, eu teria o tempo que a gente estaria estipulando aqui, certo? A soma de todo esse tempo aqui está dando 10.260 horas. 10.260 horas. No ano, eu tenho quantas horas? 365, né? Vezes 24. 8.760. Então, a gente poderia ver que esse valor de 10.260 que a gente tem aí nessa planilha, ele está sendo superior ao período de um ano, certo? Ele está sendo ali, então, a gente poderia dizer que seria um período de quase um ano, 10.260 dividido pela minha resposta, está dando 1,17, 0,17 vezes 12, está dando 1 ano, 2 meses, né? Do nosso tempo aí, beleza? Então, vamos calcular o tempo médio entre falhas, então. Quantas paradas que a gente teve durante esse tempo? Se você considerar que a gente teve aqui, ó, 5 paradas. 5 paradas lá na corretiva, certo? A gente teve 5 paradas aqui na preventiva, certo? Tempo de parada 1, tempo da parada 2, tempo de parada 3, tempo de parada 4. E aqui mais 5 paradas na nossa preditiva. Então, eu poderia considerar que aqui a gente teve 15 falhas?
Sim, eu poderia considerar que teve 15 falhas. Então, o MTBF vai ser dado pela soma das horas em bom funcionamento, certo? Tempo até a parada, dividido pela quantidade de falhas que a gente tinha, né? Qual está sendo o tempo médio entre falhas, então, da nossa célula de flotação? 683, beleza? Então, a gente conseguiria agora encontrar os valores que a gente possui para nossa célula de flotação. Vamos calcular o MTTR. O que é o nosso MTTR? Nosso MTTR está sendo o tempo médio de reparo, certo? Está no próximo slide, mas não vou compartilhar ele com vocês ainda, certo? MTTR, Mean Time to Repair, tempo médio de reparo, e ele é calculado pelas somas das horas pessoal. Travou aí, Então, Cristian? oi? Travou aí? Quase não estou travando. Nem sei porquê, eu acho que eu tenho que aguentar, não. Então, pessoal, vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, perfeito. Beleza. Então, o nosso valor, olha aqui, ó, ele vai ser dado, só copiar aqui, só para deixar lembrado para vocês, certo? Como que vai ser calculado o nosso MTTR. O nosso MTTR, então, vai ser dado pela soma das horas de reparo, dividido pelo número de falhas. Lembra que a gente tem 15 falhas, então, certo? Agora, é só calcular, então, o nosso MTTR, é só somar todos os valores, igual a soma de todos os valores. O tempo, né, de reparo. Olha que esse equipamento que levou 9 horas para arrumar, 8 horas. Tempo de reparo muito alto, né? Geralmente, esse tempo, ele não pode passar de minutos, tá, pessoal? E depois que somar todos os valores do tempo de reparo, certo? Fechar o parênteses aqui e dividir por 15, certo? Qual está sendo o tempo médio de reparo? 6,86. Ô, Cristian, dá para converter isso aqui? O interessante é a gente converter isso aqui em minutos, né? Em hora, minuto, segundo, certo? 6,866667. Então, isso aqui está dando 6 horas e 52 minutos. Beleza? Para efeito de cálculo, não tem problema. Pode deixar 6,86, né? 6,87. 6 horas e 52 minutos. Então, beleza. Nas próximas quebras da célula de flotação, a gente sabe que o tempo médio de reparo para essa célula de flotação está sendo, em média, 6,86. Pessoal, isso aqui não é um fator real, não, tá? De tanto que eu deixei, só para vocês verem aqui, eu deixei um número aleatório aqui. É o tempo aleatório que uma máquina pode quebrar entre 200 e 500 horas. Eu deixei a própria planilha escolher para a gente ir. Esses números não são reais, beleza? Então, aqui o tempo médio entre as falhas aqui deixou para a gente, né? De acordo com o que a gente calculou aí, estava dando 601. E o nosso MTTR está dando 6,86, beleza? Tem mais alguma coisa, Cris, que a gente poderia calcular? Tem, né? Então, a gente viu ali que a gente tem o tempo médio entre reparo. Deixa eu voltar agora ao nosso slide, só um instantinho. Então, a gente tem que o tempo médio entre reparo, né? O tempo médio para reparo seria a soma das horas em bom funcionamento dividido pelo número de paradas para manutenção. Essa pergunta aqui eu vou deixar de exercício para vocês, tá bom? Isso aqui tá facinho, simplesinho de fazer, beleza? Até ali nossa forma. Disponibilidade
do equipamento. Como que eu calculo a disponibilidade do nosso equipamento? Então, o equipamento vai ser dado por MTBF dividido pelo MTBF mais MTTR vezes 100, beleza? Então, eu poderia calcular aqui a disponibilidade, percentual de disponibilidade do nosso equipamento, ele vai ser dado por esse valor dividido pela somatória entre os dois valores, né? H e HI. A Cris deu o valor de 98%. Ah, beleza. O valor de 98%. Certo? 98,95%. Então, seria o nosso rendimento aqui, o nosso percentual da nossa percentual de disponibilidade aqui do nosso equipamento. Conseguiria calcular todos os outros? Conseguiria, pessoal. Só puxar aqui. Então, os tempo médio entre as falhas, tempo médio de reparo, certo? E eu consigo ver qual que está sendo os equipamentos que está tendo maior disponibilidade para a gente. Mas o que é a nossa disponibilidade? A disponibilidade, ela é a capacidade e as condições de um equipamento para realizar as funções específicas em dado instante ou período de tempo determinado. Ah, como que a gente poderia explicar isso em forma mais coerente, ao invés da gente estar utilizando a nossa NBR 5462? Simples. Então, essa disponibilidade vai ser aquele percentual de chance que a gente possui de chegar lá nesse equipamento e encontrar ele funcionando. Certo? Então, olha ali, para a nossa célula de flotação nesse exato momento, a gente tem 99% de chance. No hidrociclone, 98%. No britador cônico, 99%. E por aí vai. Só que para essa situação, a gente vai ter lá dentro do nosso processo um software, né? Ou, quem sabe, a gente vai estar trabalhando numa empresa de menor tamanho, né? Uma terceirizada daqui a pouco, e nessa terceirizada, a gente vai ter que disponibilizar todos esses dados através de uma planilha eletrônica, certo? Quais que são os softwares que a gente tem no mercado aí? O Senai, já falei isso para vocês, a gente utiliza o Engeman. Por que a gente não usou o Engeman? Porque a dificuldade de instalação dele é um pouco aborrecido, certo? Nem todos os nossos colegas estão usando computador, né? Então, todas essas situações acabou por eu deixando o Engeman aqui de lado ainda para a gente, beleza? Depois a gente pode trabalhar ele mais de perto. Ok, pessoal? Ótimo. Bom, pessoal, agora eu queria uma mãozinha de vocês, tá? Queria que a gente, junto, a gente calculasse qual que está sendo essa disponibilidade desse seguinte equipamento, ó. Onde está? Eu continuo com tanto de tela aberta aqui. Bom, pessoal, vamos lá. O Rafael é o supervisor hoje. Ele chegou primeiro, ele é o supervisor da nossa sala hoje. Então, o Rafael... não está respondendo.
Então, o Rafael, né, tá lá dentro da empresa dele, e ele trabalha numa indústria de artefatos plásticos, e ele tem uma injetora de plástico. Essa injetora tem um acionamento por motor elétrico em seu sistema de injeção. E esse motor elétrico apresentou algumas falhas durante um mês. 7 falhas durante o mês? Ótimo, né? 7 falhas durante o mês. O supervisor da manutenção quer saber qual o tempo médio para reparo daquele determinado motor elétrico para tomar algumas ações. O primeiro passo para essa atividade é levantar o número de falhas. Então, a gente descobre que o número de falhas que a gente encontrou nessa situação foram 7 falhas, certo? 7 falhas durante o mês. O segundo passo foi levantar o tempo para reparo de cada uma dessas falhas. Ou seja, quanto tempo a equipe leva, em média, para colocar esse motor elétrico de volta à operação em cada uma das situações, certo? Analisando as ordens de serviços anteriores, que foram as 7 últimas ordens de serviço, ele descobriu que o primeiro caso ele gastou 2 horas e 45. O segundo caso teve um problema que o motor, né, teve que pedir uma peça fora, levou 8 horas e meia. Depois o restante está tudo quase dentro da média, 3 horas, 4 horas e 55, 2 horas e 35, 2 horas e meia e 2 horas. Agora pergunta-se, qual que está sendo o tempo médio para reparar esse equipamento? O MTTF. Qual que está sendo o nosso tempo de reparo? MTTR, né? Aqui até o Cris errou aqui. MTTR do nosso equipamento. Vamos lá. Vamos lá. É para fazer? Eu acho que travou, não? Também tô achando. Capaz que foi fazer alguma coisa. Travou pra vocês aí, gente? Ele deve ter Tô saído. bom. Travou, tô bom. Pessoal, eu tava conversando sozinho aqui, eu acho. Legal, né? Tava Caiu mesmo. aí? Não ouvi nada. Parou do nada. Quase que não caiu, Rafael. Pessoal, então, bom. Alguém consegue calcular isso aí pra gente? Por favor. Tô calculando aqui. Rafael. Olha, Christian, se Beleza. for o que eu fiz aqui, eu peguei os números de horas totais, né? Somei todas essas horas, dividi por 7. Deu quanto? Deu Qual que deu o número na hora total? 3,56. Deu Número 24,95. Se eu tiver feito certo, né? Aí, pessoal, aqui a gente tá vendo que a gente tem aqui 2 horas e 45, né? 2 horas
2 horas e 45 minutos. Então, eu não vou poder considerar que isso, 45, seja um número centesimal, né, Rafael? Vou ter que estar utilizando isso. Vou ter que estar utilizando aqui agora um valor em número sexagesimal. Mais alguém? E aí, como é que faz? Bom, na nossa calculadora, eu tenho como converter. Por exemplo, 2 horas e 45 minutos é 2,75 horas. Não era isso? Certo? Aí a gente põe 2 horas e 75, mais 8,5, mais 3. Os 55 está equivalendo a quantos minutos? Então, eu poderia considerar, então, que 55 vezes 55 minutos, né? 0,55. Ele está equivalendo a 0,9166 horas. Então, ali, eu precisaria de utilizar 4,9166 horas. O 35 minutos, ele, em horas, ele equivale a 0,58. Então, se você tiver a calculadora científica ou tiver com o Excel, esse cálculo fica simples, tá? A gente conseguiria calcular a soma de horas facilmente. E a gente encontraria, então, 2 horas e 45 minutos, mais 8 horas e 30 minutos, mais 3 horas, mais 4 horas e 55 minutos, certo? Gente, eu estou usando a calculadora, eu estou usando aquela função dos graus, minutos e segundo que a gente tem na calculadora, beleza? Se lembra dela? Todo mundo lembra? Beleza. Ok, Mária, eu vou voltar nessa sua aí. 4 horas e 55. 2 horas e 35 minutos, 0 segundo. 2 horas e 30 minutos, 0 segundo. Mais 2 horas. Certo? Encontrando todos esses valores, pessoal, a gente teve que o tempo total de reparo seria 26 horas e 15 minutos. Aí, foi quase. Foi quase. Só que o quase não é... Concorda, né? Tem que ser exato, né? Tem que ser exato. A gente precisa trabalhar com exatidão. Então, pessoal, poderia dizer que aqui a gente teve 26,25 horas. Beleza? Ou a gente teve 26 horas e 15 minutos. Certo? Ou 26 horas e 15 minutos total. 26 horas e 15 minutos total. Só que agora a gente precisa dividir por 7. Não é isso? Esses valores? Estou dando para vocês. 6 horas e 25. 26,25. Então, esse valor para nós deu, dividido por 7, 3 horas e 45 minutos, beleza? Para 45 minutos, ou 3,75 horas. Beleza? Simples, gente. Simples, né? Gente, e a eficiência desse equipamento daria para a gente... Acertou, Mariana. Essa eficiência a gente teria aqui para essa situação. Top, Mariana. Para essa situação, não... Gracinha. A gente não conseguiria calcular nem... A Mariana é ótima. Gente, eu acertei! É muito top. Que bonitinho. Ela é uma fofa. Então, pessoal, aqui a gente não conseguiria calcular disponibilidade. Merece sim. Eu falei 5 pontos, né, Estela? Então, nessa situação, a gente não conseguiria calcular a disponibilidade do equipamento, porque o cara só simplesmente falou para a gente qual que está sendo o tempo do reparo, não falou para a gente qual que está sendo o tempo de entre as falhas, certo? Se ele tivesse dado para a gente aqui qual que está sendo o tempo, o set tempo entre essas falhas, né?
a gente conseguiria chegar nos valores necessários. A gente conseguiria chegar, então, no valor que a gente precisa de disponibilidade, percentual de disponibilidade. Beleza, pessoal? Gente, eu vou deixar para vocês agora um exercício, a gente corrigir amanhã, tá? Ele ficou um pouquinho mais complexo, ele tá mais para vocês analisar a situação, vou postar ele já, tá? A gente tem... Deixa onde a gente fecha, parar a apresentação. Ô, Cris, você podia mostrar esse cálculo no Excel pra gente? Qual cálculo, bebezão? O que você acabou de fazer das horas. O das horas. Para não ter que usar a calculadora. Cara, eu posso fazer isso amanhã, não posso? Amanhã eu mostro para você direito. Monta a planilha pra gente não... Tipo assim, para não perder. Se eu for montar uma planilha agora, a gente vai levar tempo. Eu monto a planilha amanhã, eu mostro certinho para vocês, beleza? Beleza. Facilita, né? Daqui a pouco a gente tá voltando no Excel também, vai facilitar, né? Uma janela. Deus quiser, depois que a gente voltar das férias, a gente, se não me engano, a gente vai estar na disciplina de Informática 2, beleza? Pessoal, então aqui a gente tem o mês de fevereiro. Se vocês perceberem quantas horas que a gente tem para trabalhar no mês de fevereiro, 28 vezes 24, 672, certo? Então, provavelmente, esse equipamento ele não está trabalhando o mês inteiro, certo? Ele está faltando alguns dias aqui, 7 dias e tanto, para terminar de trabalhar, certo? E agora, eu tenho que, a gente vai ter algumas ocorrências no nosso equipamento. Eu coloquei horas fechadas, tá vendo? Não coloquei horas abertas, certo? Minutos, segundo, beleza? Não coloquei muitos minutos abertos, justamente para facilitar esse tempo de reparo aqui, tá? Mas eu deixei calculado aqui para vocês. Qual que está sendo a hora inicial, né? Das 10 ao meio-dia. Das 10 ao meio-dia eu tenho quantas horas de reparo para a gente analisar. E qual que está sendo o equipamento? Que eu poderia, então, estar utilizando tanto o item que está em modo de reparo, quanto a nossa tag, certo? E eu poderia, ao invés de estar utilizando esse item de reparo, eu poderia estar utilizando a tag do nosso equipamento. É o item 56, é o item 98, é o item 33, né? E qual está sendo o tempo total de reparo? Está sendo 32 em 32 horas de reparo, certo? Agora eu queria deixar para vocês lá no portal, e eu quero que vocês preencham esses 5 valores aqui para a gente. Qual que está sendo as horas produtivas do mês? Olha, 496, 32 horas está sendo só para reparo, vai sobrar o restante, né? 496 menos 32, beleza? Então, a hora disponível seria 496, hora produtiva seria as horas disponíveis menos as horas de reparo, certo? E qual que está sendo a quantidade na nossa frequência? Quantos dias que a gente teve problemas? Simples, né? Frequência. E qual que está sendo o nosso MTBF? A gente volta lá, como que eu calculo o MTBF? Então, tempo médio da nossa produção, certo? Que era o tempo programado, o MTBF, o tempo médio entre as falhas, certo? Quanto tempo de falha que eu tive? 32. Então, o restante desses 32 seria essas horas produtivas que a gente tem, certo? Eu tenho 32 horas produtivas, e o nosso MTTR seria a quantidade de horas que a gente está precisando para resolver o problema desse equipamento em questão. Um evaporador, né? Que tem um evaporador. Então, eu estou com quantas horas para resolver esse problema? 32. Qual está sendo o tempo médio de reparo? 32 dividido pela quantidade, né? A nossa frequência de ocorrências aí que a gente tem nesse equipamento. Beleza. Gente, o que mais a gente precisa se preocupar lá no processo é que a gente vai ter
milhares de equipamentos para fazer essa mesma coisa, certo? Então, às vezes, se a gente não tiver um software de gestão dos equipamentos, a gente começa a passar apertado, concorda comigo? É fácil a gente falar de um equipamento só, esse equipamento aqui. No mês de fevereiro ele teve 11 falhas, mas aqui a gente poderia dar... Por que ele falhou só do dia 1º até o dia, né? Por que não falhou o dia 2, o dia 8, dia 9, dia 10, 11, 12, 13, 14? Será que aqui a gente não teve nenhuma intervenção mecânica aqui entre esse dia aqui, nessa semana, entre o dia 7 e o dia 15? Entre o dia 15 e o dia 22, será que a gente não teve nenhuma intervenção? Isso aqui está muito fora quando a gente estiver falando lá do estatística, né? Olha para você ver, aconteceu problema dia 1, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 de novo, dia 7, ou seja, olha, que passa 5 dias com vários problemas e depois passa 7 dias sem problemas. Poderia estar com alguma situação, algum dado impreciso aqui. E isso, num software de gestão, ele acaba trazendo esses dados para a gente, ele acaba trazendo uma análise constante para a gente poder, olha, então o problema foi esse. Não, vamos analisar por outra forma. Olha aqui, entre o dia 7 e o dia 15, teve muitos dias sem funcionar, sem problema. Só que a hora que o equipamento parou, 720 dividido por 7 seria a mesma coisa que ele tivesse parado 7 dias. Certo? Será que isso aqui pode não ter sido uma ocasião de uma falta da preditiva ter trabalhado corretamente? Será que a preditiva não esqueceu desse equipamento? Aí continua, do dia 15 até dia 22, de novo. Foi pouco, mas foi 240, foi o dobro do comum, né? Do comum que a gente tinha visto aí, do tempo de reparo, certo? E depois a gente vê que começa a normalizar novamente, 90, 60, 90, certo? Vou deixar essa planilha para vocês lá no Classroom, tá? Só vocês resolverem, amanhã a gente troca uma ideia em cima dela, beleza, pessoal? Por hoje é só. Vocês podem descansar, fazer a planilha, descansar depois, beleza? Triste. Sim, Tainá. Oi, Tainá, cortou. Tem que postar lá ou a gente vai só fazer e chegar coisa amanhã? Não precisa postar, não. A gente só vê e amanhã a gente corrige. Beleza, Tainá? Um abraço, pessoal. Então, até mais, até amanhã. Bom descanso para você. Valeu, Cris. Deixa a Até amanhã. presença aí, beleza? Que é isso? Tô cantando aqui. Você viu o inglês? Arrasou, bilíngue total. Tchau, Bruninha. Tchau. Amanhã.